muscular é um instrumento de avaliação utilizado na fisioterapia para mensurar a força de grupos musculares por meio de teste muscular manual, TMM. A força é classificada em uma escala de 0 a 5, com base na capacidade do músculo em realizar movimentos contra a gravidade e resistência. No grau 0, a ausência total de contração muscular visível ou palpável. No grau 1, a contração muscular é visível ou palpável, mas sem movimento articular. No grau 2, o movimento é completo, porém com a gravidade eliminada. No grau 3, o movimento é completo contra a gravidade e sem resistência manual. Já o grau 4, o movimento é completo contra a gravidade e contra a resistência moderada. Grau 5, o movimento é completo contra a gravidade, com resistência máxima e sem compensações. A avaliação deve ser realizada com o paciente em posições padronizadas. A palpação é observada de forma visual e auxilia na identificação de atividade muscular. O TMM é fundamental na reabilitação neuromuscular e no acompanhamento da evolução funcional. Vamos aplicar o teste muscular manual em flexão cervical sentada. Flexão cervical consiste em levar o queixo ao tórax e ao uso do músculo esternocleidomastoide. Em posição sentada, tem que ter uma cadeira com encosto, paciente sentado de coluna ereta de forma confortável, mãos sobre as coxas, pés apoiados no chão. Primeiro comando, você pede para que ele faça a flexão cervical livre. Pode fazer. Venceu a gravidade, grau 3, ok. Agora vamos impor um pouco mais de resistência para ver se ele vence o grau 4. Força, força, força. Grau 4 concluído. Grau 5, um pouco mais de resistência. Força, força, força. Grau 5 vencido com sucesso. Seguindo os mesmos padrões de posicionamento anteriores, a gente vai fazer a extensão cervical. Na extensão cervical, a gente vai avaliar o trapézio superior e os extensores. Vamos fazer agora a extensão livre. Pode fazer. Agora a extensão com resistência. E a segunda, resistência um pouco mais forte. Força, força, força. Sempre evitando compensações. Se precisa, a gente até faz o quê? Segura um pouco o tórax, ok? Agora em elevação da escápula. Na elevação da escápula, a gente vai mensurar a força do trapézio superior e elevadores da escápula. O movimento que a gente vai pedir para o paciente fazer é com que ele eleve os ombros. No caso, ele vai fazer o quê? Dar de ombros. Movimento livre, venceu a gravidade. Agora a gente vai impor resistência em ambas as partes. Mais um. Foi. Vamos agora aumentar a resistência um pouco mais. Grau 3 vencido com sucesso. Na depressão e adução escapular, a gente vai analisar o trapézio inferior. Paciente decúbito ventral com o braço ao lado do corpo, eu solicito que ele empurre o ombro para baixo em direção ao pé sem resistência. Observando o movimento de adução da mesma. Agora, vou impor resistência. Quando a gente vai impor resistência, a gente eleva o braço do paciente a cerca de 130 graus em adução. Pode relaxar. E aplico resistência para cima do membro para que ele faça a adução. Venceu a resistência, conseguindo fazer a adução da escápula. Vamos impor um pouco mais de resistência. Resistência vencida com um pouco de dificuldade, mas foi vencida. Agora faremos o movimento de abdução ou protração escapular. O cliente vai estar deitado em decúbito dorsal e vamos fazer a análise do músculo serrático anterior. A gente pede para que ele faça, que ele fique com o braço fletido a 90 graus e dê socos para cima, vencendo a gravidade, como ele acabou de fazer. Vencendo o grau 3. Agora a gente vai fazer o grau 4 com um pouco mais de resistência. Vamos. Grau 5, vamos aumentar a resistência.
Resistência vencida com sucesso. Agora o movimento de adução ou retração escapular. Pedimos para que o paciente deite decúbito ventral com braços fletidos a 90 graus. E agora ele vai fazer o movimento de unir as escápulas sem resistência. Foi. Venceu a gravidade com sucesso. Agora a gente vai testar o grau 4, que vai ser impor resistência contra o movimento. Relaxou? Vai. Resistência vencida. Agora vamos colocar um pouco mais de pressão. Vai. Resistência vencida com sucesso também. Agora eu vou fazer o movimento de adução com rotação inferior da escápula. Nesse movimento a gente vai avaliar romboides, tanto maior quanto menor. Mantendo o paciente decúbito ventral, a gente pede com que ele coloque o dorso das mãos sobre a lombar. E o movimento livre de desencostar o dorso da mão da lombar. Executando então o movimento de rotação interna. Agora, aplicando a resistência sobre o braço, solicito com que ele empurre novamente. Resistência média, grau 4 vencido. Vamos aumentar um pouco mais a resistência, grau 5. Vencida também. Agora vamos realizar o movimento de adução com rotação superior da escápula. O paciente em decúbito ventral vai fazer a abdução do braço a 130 graus. Agora ele vai fazer a elevação, sentido escápula, para fazer a adução com rotação superior. Que no caso agora ele venceu a gravidade com sucessos. Vamos fazer agora a resistência na porção distal do húmero. Resistência vencida, grau 5. Um pouco mais de resistência, vencida com sucesso, sempre evitando compensações. Foi. Na flexão de ombro, a gente vai trabalhar coracobraquial e a porção anterior do deltoide. O paciente vai estar sentado, com braços relaxados ao longo do corpo, e a gente vai solicitar a elevação do braço à frente em 90 graus. Movimento totalmente sem resistência, né? Repete o movimento, elevação a 90 graus. Agora no grau 4 a gente vai colocar uma leve resistência. Resistência, resistida com sucesso, e lembrando sempre que é na posição distal do úmero. Vamos agora para o grau 5, relaxou? Colocar uma pressão mais do que moderada. Vamos, força, força, força. Agora iremos avaliar a extensão de ombro. Na extensão de ombro a gente vai avaliar o músculo grande dorsal. O paciente vai estar em pé, em posição confortável, e vai fazer a extensão contra a gravidade. Pode estender. Lembrando que não pode haver compensações, tá bom? Estendeu? Agora a gente vai, como ele ultrapassou o grau 3, vamos fazer o grau 4, que é com um pouco de resistência. Força, 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 força. Grau 4 concluído, vamos para o grau 5, que a gente coloca um pouco mais de resistência. Força, força, força. Grau 5 concluído. Na abdução de ombro agora, a gente vai fazer com o paciente em pé. E a gente vai solicitar com que ele eleve o braço em abdução a 90 graus. Com palma da mão para baixo, sem resistência. E no caso agora ele venceu a ação da gravidade. Agora o terapeuta irá aplicar resistência para misturar o grau 4 na porção distal do húmero também. Vai. Força, força, força. Resistência 4 vezes 5. Completa, né? Agora eu vou fazer resistência 5 com um pouco mais de pressão. Vai. Força, força, força. Agora eu vou fazer adução de ombro na horizontal.
Mantendo o paciente sentado agora, a gente pede para que ele faça, coloque o braço em posição de flexão, estendido, com a palma da mão para baixo, e fizesse um movimento como se estivesse abraçando o próprio peito. Isso é uma adução do ombro na horizontal. Feito totalmente, pode repetir, por favor? Feito totalmente sem resistência contra a gravidade. Agora a gente vai aplicar a resistência, mantendo a adução do ombro na porção distal do húmero, como se estivesse evitando o movimento de abdução. Resistência 4. Agora resistência 5, a gente coloca um pouco mais de resistência. Assim ele também vencendo e a gente fazendo o que? A análise do peitoral maior. Agora iremos realizar a rotação interna de ombro. A gente realiza a rotação interna de ombro com o paciente sentado. Vamos pedir para que ele coloque o seu ombro a 90 graus, braço bem esticado, relaxa. 90 graus, depois vai fletir o cotovelo. De novo, braço a 90 graus, ombro a 90 graus, cotovelo fletido, relaxa. Esse é o movimento. E a gente vai fazer o que? Rotação interna do ombro. Faz a rotação interna. Essa é a rotação interna. Foi. Contra a gravidade, tranquilo. A resistência será aplicada no punho. Resistência grau 4. Vencida. Aplicando a resistência um pouco maior, grau 5. Vencida também. Esse movimento a gente vai avaliar o músculo redondo e também o supraespinhoso. Esses princípios da rotação interna, a gente vai pedir para o paciente colocar o ombro a 90 graus, fletir o cotovelo e fazer rotação externa. Isso. Estabilizou? Rotação, relaxa, externa. Vai, venceu a gravidade. Grau 4, a gente vai colocar a resistência sobre o dorso da mão, na altura da articulação. Vai, resistiu. Um pouco mais agora, grau 5. Relaxou. Grau 5, foi. Agora iremos realizar a flexão de cotovelo. Com o cotovelo totalmente estendido, a gente pede para que ele faça uma flexão com o antebraço, uma flexão total contra a gravidade, flexão vencida. Agora a gente vai aplicar a resistência no braço. Resistência de nível 4, força, força, força. Uma resistência um pouco maior agora, grau 5, vamos. Força, força, força. Esse movimento a gente vai estar analisando o músculo braquial. Nesta etapa, nós vamos realizar um teste muscular manual do antebraço. Para realizar esse teste em supinação, eu vou pedir para que o paciente fique com o cotovelo fletido a 90 graus, com a palma da mão virada para baixo. Para fazer o movimento de supinação no grau 3, eu peço para que o paciente vire a palma da mão para cima, ou seja, uma supinação. Exatamente. Agora, irei realizar o mesmo teste aplicando o grau 4 de resistência. Então eu peço para que o paciente fique com a palma da mão para baixo, faço um pouco de resistência e peço para que o paciente realize o movimento. Força, força, força. Ok, lembrando que o teste deve ser feito nos dois lados, lado direito e lado esquerdo. Vou pedir ainda para que o paciente realize o mesmo movimento, agora aplicando o grau 5 de força, de resistência. Então, seguro a mão do paciente, cotovelo fletido, e pode realizar o movimento. Força, 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 força. Esse teste eu vou analisar o supinador e o bíceps braquial. Vamos realizar agora o teste muscular manual de pronação. Com o cotovelo fletido, palma da mão para cima, eu peço para que o paciente, no grau 3 de resistência, realize o movimento voltando a palma da mão para baixo. Por favor. Ok. Agora eu
vou aplicar uma resistência de grau 4. Da mesma forma, você vai tentar virar para baixo, por favor. Aí, força, isso. E no mesmo movimento ainda, eu vou aplicar um grau 5 de resistência, ou seja, um pouco mais de força na mão do paciente e peço para que ele movimente. Força, 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 força. Ok, ótimo. Neste movimento eu vou avaliar o pronador redondo e o pronador quadrado. Neste teste iremos avaliar o desvio radial e o desvio unar. Com o antebraço apoiado e a mão livre, eu peço para que o paciente faça um movimento de grau 3 no sentido radial. Exato. E agora o mesmo movimento sem resistência alguma no sentido unar. Ótimo. Agora aplicando a resistência de grau 4, eu peço para que o paciente faça um movimento no sentido radial. Agora no sentido unar. Aplicando um pouco mais de resistência, agora uma resistência de grau 5, eu peço para que o paciente faça o mesmo movimento, sentido radial, por favor. Sentido unar. Força, 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 força. Okay. Nesse teste, a gente avalia o flexor e o extensor radial e unar do carpo. Neste teste muscular manual, realizaremos o teste de flexão dos dedos e extensão dos dedos. Com o antebraço apoiado, eu pedirei que o paciente, no grau 3, faça a flexão dos dedos. Flexione. Ok. Faça a extensão. Apoio apenas para que o paciente possa realizar o movimento. Agora realizarei uma resistência de grau 5 para saber a força do paciente na mão. Então vamos lá, faça a flexão. Força, 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 força. Ok. E agora a extensão. Força, 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 força. Ok. Esse movimento a gente vai avaliar o flexor superficial e profundo dos dedos e também o extensor comum dos dedos. Nesta etapa vamos realizar o teste muscular de punho. Eu vou pedir para que o paciente fique de uma forma confortável, com o braço apoiado, com a mão fechada. Eu vou pedir para que ele faça uma flexão no punho. Não vou aplicar resistência porque é um grau 3 a princípio. Então faz uma flexão. Ok. Ótimo. Agora eu vou aplicar uma resistência de grau 4 e peço para que o paciente faça uma flexão. Por favor. Ok. E ainda na mesma forma, vou aplicar uma resistência de grau 5. Vou apoiar e vou pedir para que o paciente faça um movimento de flexão. Força, 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 força. Ok. Neste teste, eu estou avaliando os flexores radial e unar do carpo. Neste teste muscular manual, iremos realizar a extensão de punho. Eu peço para que o paciente, no grau 3, ou seja, sem resistência, fique com o braço apoiado e o punho livre. Vou pedir para que ele faça a extensão. Por favor, faça a extensão. Ok. Agora eu vou aplicar uma resistência no movimento. Resistência de grau 4. Por favor. Força, força. Ok. E agora vou aplicar um pouco mais de resistência, de grau 5. Vamos lá. Força, 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 força. Ok. Neste teste, eu vou avaliar os extensores do rádio e o unar do carpo. Agora realizaremos a abdução e a adução dos dedos. Com o antebraço apoiado, eu solicito que o paciente realize a abertura e o fechamento dos dedos. Agora, com a resistência de grau 4, eu solicito que o paciente tente abrir em abdução os dedos. Agora, com um pouco mais de resistência,
Agora com a resistência de grau 4 em abdução, eu peço para que o paciente tente fechar os dedos, realizando uma abdução. Okay. E no mesmo movimento agora no grau 5. Força, 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 força. Este movimento eu avalio os interósseos dorsais, abdução, e os palmares, adução. E por fim, realizaremos o teste muscular manual de oposição do polegar. Peço para que o paciente toque o dedo mínimo sem resistência alguma, no caso, um grau 3. Por favor. Ok. Tá. E agora, com a resistência, eu tento separar o polegar do dedo mínimo do paciente. Vou tentar separar, então você faz força para tentar mantê-los unidos. Então, força, 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 força. Neste teste, a gente avalia o oponente do polegar.